Bem-vindo à lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Estamos a estudar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O título da lição de hoje é Cidadãos e originalmente a lição está a ser transmitida no dia 19 de julho de 2020. O tema é: os crentes devem procurar representar bem a Cristo nas suas comunidades e no mundo. Os crentes devem procurar representar bem a Cristo nas suas comunidades e no mundo. Vamos hoje analisar os versículos 1 a 14 do capítulo 13 de Romanos. Este é o plano de estudos que temos seguido. Na próxima semana, o título será Tolerantes, lição número 12, a partir do estudo do capítulo 14 de Romanos. Permita-me que lhe coloque algumas questões. Qual foi a última vez em que foi votar? E quando votou, conhecia bem o programa no qual estava a votar? Outra questão. Qual é, em termos hierárquicos, a posição, neste caso, do primeiro-ministro de Portugal? É a primeira figura do Estado? É a segunda figura do Estado? É a terceira? A quarta? Deixe-me colocar-lhe outra questão. Como é que lê este título, neste caso, do jornal online Observador? Portugal é o quarto país da OCDE, provavelmente, disse, Portugal é o quarto país da OCDE com os impostos mais altos. E então, qual é a nossa relação com a autoridade fiscal? Provavelmente nem leu o final deste título. De facto, Portugal é o quarto país da OCDE com os impostos mais altos para rendimentos mais elevados. E aí tenderá a dizer, afinal concordo, porque são outros a pagar. Qual é a nossa relação com a política? Qual é a nossa relação com o conhecimento que temos dos atores políticos? Qual é a nossa relação com a imprensa? De que maneira é que intervimos na sociedade? É daqueles que, quando vê um carro da GNR a aproximar-se, faz sinal de luzes para aqueles que se cruzam consigo? É daqueles que ainda acha que entre marido e mulher não se mete a colher e, portanto, não é nada comigo, apesar de intuir, apesar de até ouvir, apesar de ter a certeza que na casa ao meu lado há, de facto, violência doméstica. Qual é a forma, qual é o papel, qual é a nossa relação com a comunidade? De que forma é que eu procuro representar bem a Cristo na minha comunidade e no mundo? Este é o tema da lição de hoje. Os crentes devem procurar representar bem a Cristo nas suas comunidades e no mundo. Qual é a nossa opinião acerca do governo? Depende das circunstâncias? Na hora de pagar os impostos, o que é que eu sinto? Qual é a minha relação com a autoridade policial e com a autoridade judicial? Estamos na segunda parte do estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Se numa primeira parte, como temos dito, capítulos 1 a 11, o apóstolo fez a apologia do Evangelho, a partir do capítulo 12, que começámos a analisar então na lição passada, o apóstolo Paulo faz a aplicação do Evangelho, subordinado a estas três ideias principais. A primeira é de que pertencemos a Cristo. A segunda é que devemos refletir essa presença nos nossos relacionamentos, com os nossos irmãos, com o próximo. E em terceiro lugar, e vamos falar muito desta questão na lição de hoje,
a marca distinta do cristianismo tem de ser o amor. Vamos então à leitura do texto que nos vai nortear ao longo desta lição. Romanos capítulo 13. Vamos ler primeiro dos versículos 1 a 7. É nesta altura que eu peço que tenha à mão o texto bíblico e um bloco de notas, sendo que, evidentemente, se não o tiver, nós vamos lendo as passagens bíblicas fundamentais para a consideração da lição. Vamos ler então Romanos, capítulo 13, versículos 1 até 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Perdão. Versículo 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, perdão, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Submissão. Vamos começar com a consideração dos versículos 1 e 2. Nestes versículos, versículo 1 a 7 do capítulo 13 de Romanos, podemos referir que, sobretudo, o que o apóstolo Paulo nos está a apresentar é o conceito de cidadania cristã. Conceito de cidadania cristã. Vamos ler de novo os versículos 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à orientação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Claro que olhamos para estes dois versículos e imediatamente notamos, à luz do nosso espírito crítico, espírito que deve obviamente nortear sempre a nossa leitura do texto bíblico, imediatamente franzimos o sobrolho. Antes propriamente de considerarmos aquilo que nos faz franzir o sobrolho, vamos primeiramente perceber em que é que está ancorada, em que é que está ancorado este conceito de cidadania cristã. E poderíamos dizer que o conceito de cidadania cristã, em primeiro lugar, tem uma característica. É um imperativo. Todos devem sujeitar-se às autoridades. Assim mesmo, um imperativo. Ou seja, mais tarde Paulo vai ligar este imperativo à obediência ao próprio Deus. Em Roma, como hoje, as autoridades não têm necessariamente religião. Sabemos que há sistemas de governo que são teocracias, ainda hoje. Não é o caso do nosso sistema, não é o caso do sistema jurídico e constitucional dos países ocidentais, hoje em dia, porque não têm religião. O caso do Império Romano era um pouco diferente.
Na realidade, o Império tinha uma religião, que, no entanto, era uma religião pagã. Não é nosso objetivo agora caracterizar a forma como se relacionava o Império Romano com a religião. No entanto, neste aspecto, o edifício constitucional, o edifício jurídico do Império Romano não contemplava a religião cristã no momento em que Paulo estava a escrever. Mais tarde, dois imperadores, primeiro admitiram a possibilidade do cristianismo poder ser uma religião e finalmente, final do século IV, o cristianismo foi mesmo considerado a religião oficial do Império Romano. Mas não é esse o assunto agora. Agora, o que estamos a considerar é que no momento em que o apóstolo Paulo está a escrever esta epístola, está a escrever para pessoas que estavam debaixo de um regime que era um regime pagão. Ou seja, um regime à partida não amigo. Em muitos casos já se começava a notar na própria cidade capital do Império alguma hostilidade em relação aos cristãos. A perseguição vai ser muito feroz alguns anos mais tarde, mas neste momento, então, os líderes não eram cristãos. Ora, como entender então este imperativo? Todos devem sujeitar-se às autoridades. Versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Como entender então este imperativo que o é? Então, em primeiro lugar, a cidadania cristã parte de uma base. A ideia original é um imperativo, é uma ordem para que, em princípio, os cristãos estejam sujeitos às autoridades. Mas não há só uma ordem. Esta ordem, este imperativo, está ancorada numa razão. E, portanto, o conceito de cidadania cristã apresenta para já estas duas características. Em primeiro lugar, é uma ordem. Em segundo lugar, está ancorado numa razão. Qual é então a razão para a submissão às autoridades constituídas? A razão é a soberania de Deus sobre os homens. Quer os líderes, num determinado contexto, reconheçam ou não, nenhum tem aquela posição que não venha de Deus. Ou seja, está aqui o princípio da soberania de Deus sobre todas as coisas. É Deus, neste sentido, vamos perceber bem o sentido em que estamos a usar estas palavras, é Deus quem coloca os indivíduos naquele lugar por uma questão de princípio de soberania de Deus sobre todas as coisas. Então, claro que podemos dizer, a maior parte dos líderes não são fiéis a Deus. E, portanto, partindo deste pressuposto, poderíamos pensar, bem, como o líder não é fiel, eu estou então à partida desvinculado deste princípio da submissão às autoridades. É exatamente o oposto. O princípio é este. É soberania de Deus, faz com que, por princípio, nós devamos obedecer às autoridades. É esta ordem fundamentada numa razão. E qual é esta razão? É que, sendo assim, consideramos que, em princípio, a maior parte das leis servem um bem maior. Podemos não concordar com todas as decisões. No entanto, somos chamados a viver de maneira a honrar a Deus. E como é que nós honramos, então, a Deus? Honramos a Deus através da obediência a este imperativo fundamentado na razão. Claro que, a dada altura, nós podemos ser convidados a escolher entre regras da sociedade, entre uma moral
que eventualmente tenha conduzido a um conjunto de princípios que norteia o modus operandi não só dos líderes na sua função, mas da própria sociedade, que em si aparece também como uma espécie de autoridade moral sobre o conceito que existe num determinado tempo, num determinado espaço, num determinado local, em relação a um determinado entendimento sobre como atuar face a determinadas circunstâncias e, portanto, provavelmente vai haver uma altura em que nós sejamos confrontados com a questão: vou obedecer às regras da sociedade ou vou ter como principal guia os princípios de Deus? Por exemplo, quando manifestamente algo nos mostrar que há injustiça, que há multiplicação da justiça. Ainda assim, nestes casos, nós podemos sofrer as consequências dessa nossa escolha. Ou seja, a nossa escolha até pode ir no sentido de desobedecer à autoridade por causa de um bem maior, como vamos considerar daqui a pouco. Mas ainda assim, o que Paulo diz aqui nos versículos 1 e 2 é que ainda assim devemos ter consciência de que essa nossa escolha, que pode até ser a escolha correta, porque decidimos seguir um bem maior, e neste caso o bem maior é a nossa honra, é a forma como entendemos Deus na nossa vida, mas ainda assim estamos a desobedecer às autoridades e, portanto, podemos eventualmente sofrer as nossas consequências. Já vamos ver, então, o desenvolvimento desta ideia. Mas, nos versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo, para além desta ordem, deste imperativo, para além da razão, diz o seguinte: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Ou seja, a melhor maneira de evitar as consequências de se violar a lei é evitar violar a lei. O apóstolo Paulo diz que os governantes não são motivo de temor para os que fazem o bem. Ou seja, em princípio, as autoridades estão constituídas para que a sociedade funcione de acordo com um bem maior. É por isso que há autoridades policiais, é por isso que há autoridades judiciais, é por isso que há autoridades educativas, é por isso que há código de estrada, é por isso que há leis, é por isso que a nossa sociedade está constituída tendo em conta exatamente este princípio, que é um princípio da observância da lei, este imperativo a seguir as autoridades, porque há uma razão, e essa razão é a honra que nós devemos ter ao nosso Deus. Claro que normalmente nós desvalorizamos, neste conceito de cidadania cristã, desvalorizamos não só o imperativo, como também a razão. E porquê? Porque imediatamente, como está explicado nos versículos 3 e 4, nós pensamos na exceção. E muitas vezes, de forma ínvia, subvertemos este princípio de cidadania cristã. E porquê? Porque sobrevalorizamos as exceções, que as há, como vamos considerar agora, e que fazem parte até da própria narrativa bíblica, em relação à ordem e à razão. Ou seja, menorizamos a ordem e a razão em função da exceção. Este é um erro,
é a sobrevalorização da exceção. Mas há outro erro também, é acharmos que não há a exceção. E, portanto, diríamos, numa interpretação também ela ínvia, porque não tem em conta a exceção, diríamos então, o que conta é a ordem, por causa da razão. E pronto, todo o homem está sujeito às autoridades constituídas e, portanto, ponto final, parágrafo, acabamos aqui a conversa. Ora, isto também é uma forma ínvia de considerar o conceito de cidadania cristã. Ou seja, se em princípio há uma ordem e uma razão, e o princípio da autoridade, da submissão à autoridade, é exatamente este, também é verdade que a própria narrativa bíblica, e por isso é que uma das regras da interpretação da Bíblia é exatamente esta, a Bíblia deve ser interpretada com a própria Bíblia, e é por isso mesmo que o próprio texto bíblico nos indica que a esta ideia, esta lógica, este conceito de cidadania cristã deve, então, acrescentar-se a exceção. Atos capítulo 4 e versículo 19. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos capítulo 4 e versículo 19. Vamos ler para que não restem dúvidas em relação a este assunto. Mas Pedro e João, estou a ler então Atos capítulo 4 e versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Eu repito, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Esta é uma atitude revolucionária. É uma atitude revolucionária dos apóstolos. Então, é a tal a exceção. E qual é a exceção? É exatamente quando, obviamente, existe uma escolha que deve ser feita entre Deus e os homens. Uma outra passagem que podemos acrescentar está no mesmo livro, capítulo 5 e versículo 29. Aqui Pedro e João colocaram a questão: julgai vós. Ou seja, o que é que vocês dizem? No capítulo 5, vamos um pouco mais à frente, ainda em Atos. Atos capítulo 5 e versículo 29. Aqui há uma afirmação que estava implícita na pergunta que tinham feito antes. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então fica claro que o conceito de cidadania cristã está, para já, ancorado nestas duas ideias. Por um lado, a sua substância é um imperativo. Em princípio, o conceito de cidadania cristã está baseado numa ordem. A ordem é, Romanos capítulo 13, versículo 1, sujeição, submissão às autoridades. E porquê? Porque há aqui um princípio, se quisermos, um princípio do próprio cosmos, o princípio da própria vida, que é o princípio de que tudo, em princípio, está sujeito à infinita soberania de Deus. A nossa primeira lealdade, portanto, é em relação a este conceito de que Deus é soberano. No entanto, existe pecado. E a partir do momento em que existe pecado em mim, existe pecado em cada um daqueles que me está a ouvir, mas existe pecado também em relação àqueles que exercem num determinado momento, num determinado espaço, numa determinada instituição, a sua autoridade. Ora, evidentemente, como cada um de nós é falho, como cada um de nós peca, a esta ordem, a esta razão de princípio, também há uma exceção de princípio. E essa exceção de princípio é quando manifestamente obedecer à autoridade significa pôr em causa a lealdade, a fidelidade
a Deus. E aí o texto bíblico é claro. É claro que, então, nesse caso, importa antes seguir a Deus do que aos homens. Mas atenção, isto é a exceção e não a regra. É evidente, então, que a nossa primeira lealdade deve ser para com Deus e o nosso principal objetivo deve ser fazer a sua vontade. Não tenhamos dúvidas e eu vou repetir esta ideia. A ideia, então, é que a nossa principal lealdade deve ser para com Deus e o nosso principal objetivo deve ser fazer a sua vontade. Sejamos honestos, na maior parte dos casos não há exceções. Na maior parte dos casos, nós, cidadãos do século XXI, em Portugal ou em qualquer país chamado ocidental, não temos qualquer problema em seguir as ordens por causa desta razão. E, portanto, vamos deixar a exceção para aquilo que ela é, uma exceção. Como ponte para aquilo que Paulo vai dizer a seguir e vai considerar a seguir, há uma curiosa ligação com fazer o bem. O versículo 3 diz: faz o bem e terás louvor dela. Ou seja, em princípio, quando nós fazemos o bem, nós vamos ter a consequência do bem. É claro que, mais uma vez, vamos pensar nas exceções. E, mais uma vez, vamos pensar nas exceções viradas sobretudo para nós. Daquela vez em que eu fiz e não recebi. Com certeza que todos nós temos episódios da nossa vida onde a injustiça imperou. Até, às vezes, eventualmente, alguma maldade. E, em alguns casos, até esta injustiça e esta maldade até foram premiadas em relação à nossa bondade. Todos nós sabemos que vivemos num mundo injusto e tudo isto é possível. Mas quantas vezes, ao sobrevalorizarmos as exceções, estamos a menorizar o que normalmente acontece? E o que normalmente acontece é o contrário. O que normalmente acontece é uma certa ordem natural que faz com que mais cedo ou mais tarde o bem acabe por prevalecer. Agora, como é que um crente pode mostrar respeito para com os governantes, mesmo quando não concorda com eles? Esta é uma outra dimensão do conceito de cidadania cristã. E a resposta a esta pergunta que é uma outra questão. Vimos que o conceito de cidadania cristã está ancorado então neste imperativo, nesta ordem, por causa da sua razão. Vimos depois a questão da consideração da exceção. E não teríamos uma completa consciência desta cidadania cristã se não falássemos na sua fundamentação, a ordem e a razão, mas também na sua exceção. Mas e quando manifestamente um determinado governante, numa determinada instituição, não necessariamente numa instituição política ou no exercício das funções políticas, mas quando um determinado governante manifestamente não está de acordo com a ideia de Deus, com uma lógica de soberania divina nas suas ações, ainda assim, como é que eu, como crente, posso mostrar respeito por uma autoridade que manifestamente está a ser contrária aos desígnios de Deus? Vamos reler os versículos 5, 6 e 7. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de, e agora reparem, consciência. Dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Ora, então, como responderíamos a esta questão? Como é que eu, como crente, posso mostrar respeito com governantes, mesmo quando não concordo com eles?
Deixem-me começar por dizer o seguinte: talvez seja uma frase à partida, mais uma que nos faz franzir o sobrolho. Há mais quanto a honrar o governo do que simplesmente evitar o castigo. É verdade que é dissuasor o castigo. O facto de eu saber que posso ser castigado dissuade-me de exercer determinada atitude, de ter alguma atitude. Agora, a base disto tudo deve ser maior do que o simples temor do castigo. E o apóstolo Paulo disse que a regra, aquilo que deve nortear e, portanto, o final desta consideração, a chave que nos dá a completa consciência do que é esta cidadania cristã enquanto conceito é a nossa consciência. Claro que aqui nós temos de entender a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, recuperando um dever de consciência que nos foi apresentado pelo próprio Senhor Jesus. No livro de Mateus capítulo 22. Vamos agora então ao Evangelho, vamos por um momento sair da consideração do capítulo 13 de Romanos e vamos então abrir o nosso texto bíblico, a nossa Bíblia, em Mateus, no capítulo 22. Respondendo a mais um desafio que foi colocado, o Senhor Jesus respondeu da seguinte forma. Mateus capítulo 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E então, aqui está o resultado do seu conluio provocatório. Versículo 16, estamos em Mateus capítulo 22. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Versículo 17, diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, versículo 18, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Ora, o apóstolo Paulo vai recuperar esta máxima, esta ordem, baseado numa razão e em consciência, que é o conceito então de cidadania. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, em tudo com os homens tenham uma vida digna, façam o bem, obedeçam em sociedade. Na vossa vida mostrem que o vosso princípio de adoração baseado na honra, na glória que devem a Deus, é manifesto, então, nas vossas atitudes em relação ao princípio da obediência, da submissão às autoridades. E nestes versículos, no versículo 1 a 7, então, o apóstolo Paulo, sobretudo, convida os romanos a interiorizarem este conceito de cidadania cristã, baseado então nestas três bases, baseado nas bases, peço desculpa pela imagem, baseado então nestes três pilares. A ideia de ordem, o imperativo, com uma razão, porque Deus, em princípio, é soberano sobre todas as coisas, atendendo à consciência que em vós está produzida com o Espírito. Claro que percebendo que, em caso de exceção, importa mais seguir a Deus do que aos homens.
Versículos 8, 9 e 10 do capítulo 13 de Romanos. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois diz ainda o versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Estes versículos 8, 9 e 10 apresentam-nos, nesta altura do discurso prático do apóstolo Paulo aos Romanos, a grande doutrina do amor. Vejam que Paulo estava a falar em impostos, estava a falar de algo aparentemente que não tem ligação com a forma como normalmente nós entendemos, talvez de forma demasiado espiritual neste sentido, o conceito do amor. Na realidade, o apóstolo Paulo não faz a ligação entre impostos e amor. Na realidade, o que o apóstolo Paulo faz magistralmente é a ligação entre uma dívida muito maior que nós como crentes temos, que é o amor uns para com os outros. É que, ao contrário das dívidas financeiras, esta dívida do amor nunca pode ser quitada. Estamos sempre a dever uns aos outros algo. Tal como honrar as autoridades, o amor alimenta um espírito de paz e protege a missão primordial da Igreja. Permitam-me apresentar-vos de forma gráfica aquilo que me parece que é o entendimento que temos acerca dos versículos 8, 9 e 10 do capítulo 13 de Romanos. Honrar as autoridades. O apóstolo Paulo acabou de explicar aos seus leitores, aos seus ouvintes, o princípio da submissão às autoridades. E agora faz a ligação através do amor sobre qual é a consequência. O que é que este princípio da submissão às autoridades traz para as nossas vidas enquanto crentes? Ou seja, amar representa dois objetivos. Em primeiro lugar, um espírito de paz. Aquilo que em nós produz o amor tem de ser necessariamente um espírito de paz, protegendo, como vamos ver, a missão primordial da Igreja. É interessante que o apóstolo Paulo usou como demonstrando o seu profundo conhecimento das Escrituras, usou um excerto dos 10 mandamentos para ilustrar a relação que há entre o amor e a lei. Pecados como estão no versículo 9, como o adultério, como o homicídio, como o furto, como a cobiça, são provocados por quê? São provocados pelo egoísmo. E o que é o egoísmo? É, se repararmos, o sentimento absolutamente contrário, oposto ao amor. Então, o egoísmo, o que é que produz? O egoísmo produz adultério, homicídio, furto, cobiça. E o amor? A ordem é, o imperativo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Paulo aqui explica é o resultado de todo o edifício
que nos é apresentado como o amor no texto bíblico. Eu vou agora fazer uma viagem, eventualmente vai demorar alguns minutos, mas eu ia pedir que me acompanhassem nesta viagem, ainda que de forma telegráfica, sobre, em primeiro lugar, o que significa, no contexto bíblico, o que significa exatamente esta máxima: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E para verificarmos que isto não é. Muitas vezes pensamos que esta é uma expressão, e fora do universo da igreja, muitas vezes é referido que Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É completamente verdade. Mas, na realidade, este é um imperativo que sempre acompanhou a revelação de Deus aos homens. Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico. Levítico capítulo 19, como está indicado. Levítico capítulo 29, Levítico capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ou seja, não há outra forma de entendermos Deus que não seja um Deus de amor. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Novo Testamento. Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, tudo o que eu sou pode estar resumido nesta lógica do amor. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o próximo, mas a base é o amor. Gálatas capítulo 5, num outro texto do próprio apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 5, versículos 13, 14 e 15. Vamos ler. Gálatas capítulo 5, versículos 13, 14 e 15. Diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Versículo 14. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago, pastor, Tiago, capítulo 2, versículo 8, mais à frente nas Escrituras, diz assim: Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejam, fazeis bem. Então, verificamos que este imperativo do amarás o teu próximo como a ti mesmo é intrínseco não só ao conhecimento do próprio Deus, mas é algo que em nós produz benefício para os outros. Naturalmente isto não acontece na nossa vida. É algo que tem de ser trabalhado, é algo que tem de ser procurado, é algo que tem de ser buscado. A nossa tendência natural é cumprir os nossos planos, mesmo que isso eventualmente magoe, ou pelo menos pensando que isso eventualmente não cabe na atenção que eu devo dar aos outros. O texto bíblico diz: o amor não faz mal ao próximo.
Na parábola do bom samaritano, como considerámos há pouco tempo, Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, o Senhor Jesus disse que nós ensinou-nos que devemos, através desta parábola, devemos olhar para o próximo. O próximo no sentido de que o próximo é aquele que está à nossa volta. Ou seja, se os cristãos todos olharem à sua volta, todo o mundo será abrangido por este amor dos cristãos. João, capítulo 3 e versículo 16, é talvez um dos trechos da palavra de Deus mais conhecidos. João capítulo 3 e versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus amou. E reparem, o que diz é que Deus amou o mundo inteiro. Então, devemos amar porque Ele nos amou primeiro. 1 de João, não o Evangelho, mas a primeira carta de João. 1 de João, capítulo 4 e versículo 19, diz exatamente isso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se repararmos, no Novo Testamento é frequente o assunto do amor. Muito interessantemente, quando o Senhor Jesus, relativamente aos seus discípulos, agora sim o Evangelho de João, como aliás está indicado na apresentação ao lado, no capítulo 13 há um episódio muito interessante, talvez nem sempre seja por nós considerado, mas no capítulo 13, versículos 34 e 35, há um curiosíssimo diálogo entre Jesus e os seus discípulos. E ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E depois vejam o versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, como? Se tiverdes amor uns aos outros. Então, a forma como os seguidores de Jesus devem ser conhecidos é através do amor que têm uns aos outros. E a Igreja do início cumpria este desígnio. Quando nós olhamos ao texto bíblico e quando nós olhamos ao livro por referência que nos dá mais pormenores em relação à forma como se comportavam os nossos irmãos no início, Atos capítulo 4, versículos 32 a 35, da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esta forma como entendiam o espírito de comunidade. Aos Coríntios, Paulo, mais tarde, vai dizer que o amor trata bem os outros. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, estamos quase a chegar ao fim desta viagem que fizemos sobre as passagens que no Novo Testamento, algumas, obviamente, nos ajudam a perceber o conceito de amor e como isso tem efetividade para nós, mas também na vida daqueles que estão à nossa volta, que por vezes não consideramos muito esta questão. Primeiro aos Coríntios 13, obviamente talvez a maior definição e a melhor definição de amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o amor trata bem os outros. João, e para terminar, tanto João como Pedro encorajaram constantemente
a prática deste amor verdadeiro entre todos os cristãos. Vamos então terminar esta viagem pelo conceito de amor, lendo então estas duas passagens. A primeira está, 1 de João, vamos voltar então à primeira carta do apóstolo João, capítulo 3 e versículo 18. E diz assim então o texto bíblico: Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de facto e de verdade. Vamos praticar, pedia João, vamos praticar então este amor. E finalmente, 1 de Pedro, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 8, diz assim: Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, fica, penso eu, suficientemente entendido o que Paulo pedia aos romanos no capítulo 13, versículos 8, 9 e 10, que é então esta ideia de que honrar as autoridades e amar em si contém a base, a gênese do que é a missão primordial da Igreja. Vamos voltar então a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. E agora vamos considerar, para finalizar, estamos a poucos minutos do fim do estudo da lição de hoje, vamos então ler Romanos capítulo 13 e para finalizar os versículos 11, 12, 13 e 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vamos voltar por momentos ao conceito de cidadania cristã. E vimos que este conceito estava ancorado nestes três pilares: a ordem, a razão e a consciência. O que Paulo aqui fez foi voltar a este conceito de cidadania e associá-lo a algo que pode não parecer muito claro à primeira vista. E qual é esta associação? É a associação à segunda vinda de Cristo. Quando falou de cidadania, Paulo fez o mesmo. Se repararmos nos versículos 1 e 2, e depois nos versículos seguintes, está muito claro que a ideia como nós entendemos a cidadania cristã é uma conduta nesta terra, mas que antecipa o céu. Claro que Paulo, como nós, não sabia quando Cristo ia voltar. O que Paulo nos ensinou é a estar preparados para que o tempo esteja a chegar. Claro que numa interpretação mais radical, se quisermos, numa interpretação mais literal, muitos cristãos do início pensaram que Jesus viria na sua geração. E o facto de ter passado de geração a geração pode dar-nos a ideia de que, afinal, isso estará tão longe como esteve da Igreja do início em relação a hoje. Na realidade, não é isso que o texto bíblico nos ensina. O texto bíblico ensina-nos que devemos confiar que o tempo está perto. E, portanto, porque Jesus vai voltar, temos de agir na expectativa de que isso vai acontecer a qualquer
momento. De alguma maneira, é como se nós tivéssemos o tempo contado. E, portanto, vamos perceber que este tempo contado pode terminar a qualquer momento. E, de facto, Jesus pode voltar. A segunda vinda de Jesus pode acontecer. Como diz o apóstolo Paulo, a nossa salvação está agora mais perto do que no início. Então, nós temos o tempo contado. Mas, em segundo lugar, nós vamos prestar contas de como usamos este tempo. E Paulo o que fez então aqui foi, a propósito da segunda vinda, convidar-nos a duas lógicas de vida que estão relacionadas com esta segunda vinda de Jesus. A primeira lógica de vida é uma lógica de pureza moral. A segunda lógica de vida é uma lógica de um despertar espiritual. O que o apóstolo Paulo fez aqui foi usar uma terminologia da noite e do dia para nos colocar um desafio. A perspectiva da segunda vinda deve em nós provocar uma ânsia por viver de forma pura, moralmente, e de continuamente nos despertarmos de forma espiritual. Ora, isto é um desafio que é aqui apresentado com uma metáfora do dia e da noite. Na realidade, não é algo novo nas Escrituras. O próprio apóstolo Paulo, noutros seus escritos, neste caso aos Tessalonicenses e aos Efésios, já tinha usado esta mesma terminologia. Estamos mesmo a chegar ao fim, mas vamos ainda considerar estas duas passagens. A primeira está então em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, é o capítulo final de 1 aos Tessalonicenses, dos versículos 4 até 11. Permitam-me que leia estes versículos. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. E continua. A outra passagem em que o apóstolo Paulo nos ensina acerca desta diferença entre andar de dia e de noite, obviamente é uma linguagem espiritual, mas Efésios capítulo 5 começa nos versículos 1 e 2 e depois Paulo continua: sede depois imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor. Mas depois vejam o versículo 3: mas a impudidícia e toda a sorte de impurezas, cobiça, nem sequer se nomeiam entre vós, nem conversação torpe. E depois o versículo 5: impuro, avarento, idólatra. Versículo 6: ninguém vos engane, porque por estas coisas vem a ira de Deus. E depois vejam o versículo 8: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no mundo, andai como filhos da luz. Então, não é uma imagem que seja nova em Paulo. De facto, este desafio, o tal desafio, como vimos há pouco, que é o desafio da pureza moral e do despertar espiritual, relacionado com a iminente segunda vinda do Senhor Jesus, deve convidar-nos a duas coisas. Em primeiro, a deixar as obras das trevas, a deixar as obras da noite. Romanos capítulo 13, vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Versículo 13, andemos dignamente, não em orgias, embebedices, impudidícias, em dissoluções, não em contendas, não em ciúmes. Estas são as obras das trevas. Mas diz o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, deixemos as obras das trevas. E este é um desafio. Mas não é apenas um desafio pela negativa. É sobretudo um desafio pela positiva. Não é deixar porque não.
é deixar porque sim, é porque há algo bom para nós em deixarmos as obras das trevas. E isso só acontece quando nós nos revestimos, vejam a terminologia usada, das armas da luz. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, Paulo explica os benefícios da armadura de Deus. Não vamos agora considerar esta passagem, mas permitam-me que, quase no fim, deixe uma outra passagem que está em Filipenses. Filipenses capítulo 4 e versículo 8. Penso que muitas vezes, perdoem-me, tenho a sensação, passo a aparente falta de alguma modéstia, que não é esse o caso, mas penso que demasiadas vezes dizemos o que não deve ser feito. A Bíblia está cheia de coisas boas para nós fazermos, porque é bom para nós, porque andar de modo digno tem consequências para nós, positivas, tem consequências para aqueles que estão à nossa volta, tem consequências para o nosso futuro e para o futuro daqueles que estão à nossa volta. Diz Filipenses capítulo 4 e versículo 8, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, este é o desafio. O desafio é de que nós possamos andar de modo digno. E, portanto, o que Paulo nos sugere é que nós nos revistamos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se quisermos, nós voltamos à parte inicial do estudo de hoje. Submetamo-nos. Percebamos que a submissão a Deus é algo que é importante enquanto método de vida, enquanto forma de nos comportarmos de modo digno, porque isso é bom. É bom para nós, é bom para aqueles que estão à nossa volta e assim nós influenciamos positivamente a sociedade. Teremos dissabores, teremos problemas, teremos doença, teremos injustiça, teremos sofrimento, com certeza, mas ainda assim amemos porque Deus nos amou primeiro. Fica na conclusão da lição da Escola Bíblica Dominical de hoje a pergunta que nesta semana é uma pergunta dupla. Há alguém a quem estou a ter dificuldade em amar? Há alguém a quem estou a ter dificuldade em amar? O que preciso de mudar a esse respeito? Foi um gosto estarmos juntos. Até para a semana. Graça e paz.